Prezados estudantes, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez a gente vai estar trabalhando aqui com a preparação do SAEB, ok? Temos aqui então a nossa parte 7, ou nossa aula 7. Meu nome é Hugo Henrique e estarei conduzindo vocês aqui em algumas questões de matemática. O descritor 13 foca em uma habilidade essencial na matemática, a resolução de problemas que envolvem cálculos de áreas e figuras planas. A principal dificuldade encontrada pelos estudantes não é apenas a memorização das formas, como a área de um quadrado, retângulo, triângulo ou círculo, mas sim a identificação correta da figura a ser analisada e a aplicação da fórmula adequada no contexto do problema. Para dominar esse descritor, o aluno precisa ir além do conhecimento mecânico. É necessário desenvolver o raciocínio espacial e a capacidade de visualizar a figura descrita no enunciado, mesmo que não haja uma imagem. Questões que envolvem o cálculo da área de um terreno para a construção, a quantidade de azulejos para revestir um cômodo ou a superfície de um lago em formato circular são exemplos práticos que exigem essa compreensão. A superação das dificuldades está na conexão entre o conceito abstrato de área e a sua aplicabilidade em situações cotidianas, tornando a geometria uma ferramenta para resolver desafios reais. Então, vamos às questões ali. Uma loja de pisos precisa calcular a área de um cômodo para saber a quantidade de material a ser utilizado. O cômodo tem um formato retangular, como na figura abaixo, ou seja, dimensões 8 metros por 5 metros. Qual é a área desse cômodo? Gente, análise de área, multiplicação direta, base vezes altura. E fazendo base vezes altura, 8 vezes 5, chegamos então em 40 metros quadrados, certo? Avançando aqui para a questão 2. Um jardineiro precisa cobrir um canteiro em formato de triângulo com grama, como mostra a figura. Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir todo o canteiro? Então temos ali, gente, ó, formato triangular, base eu tenho, altura eu tenho. Então assim, ó, vamos aplicar na análise da fórmula do retângulo, gente, como base de referência. E o triângulo é a metade, por isso eu pego e divido por 2. Então vai ficar ali, gente, analisando as dimensões que eu tenho. 6 metros vezes 4 metros, ao final eu divido por 2. 6 vezes 4 vai dar 24, que divididos por 2 é 12 metros quadrados. Temos aqui como resposta a letra B, ok? Avançando aqui, gente, ó, questão 3. Uma pista de atletismo circular tem seu raio de 50 metros. Qual é a área da superfície dessa pista? Gente, nessa questão ele pede para a gente usar π aproximadamente igual a 3,14. Tem questões, gente, que ele não vai dar essa representação, aí você deixa o π bem quietinho. Tem algumas questões que ele vai falar use π igual a 3, então use o valor de referência. Para essa questão, ele deu 3,14, então é 3,14 que a gente vai utilizar. Vamos analisar a área da superfície. Gente, a área da circunferência é πr ao quadrado. Então aqui, valor de π 3,14, o meu raio vale 50, então 50 ao quadrado, e potência é necessário resolver antes da multiplicação. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que vai dar 2.500, que vezes 3,14 vai dar um total de 7.850 metros quadrados, tendo como resposta então a letra C, ok? Uma praça circular com um raio de 10 metros foi construída em um terreno quadrado. A área não ocupada pela praça será coberta com grama, como a parte de sombreada na figura. Qual é a área do gramado? Gente, aqui não aparece sombreado, mas é aquele espaço ali, que está dentro do quadrado, mas está por fora da circunferência. Então, mais uma vez, ele pede para a gente calcular usando π igual a 3,14. Fazendo essa análise, gente, então assim, eu vou ter duas fórmulas de área que eu preciso calcular. Uma delas é do quadrado, certo? Que é o quê? Lado vezes lado. No caso em questão, ali eu vou estar usando 20 vezes 20. Ah, professor, mas por que é 20? Se ali o exercício deu 10. Gente, percebam aqui, ó. Aqui desse ponto, gente, para qualquer lado, eu tenho um raio, certo? Então, meu raio vale 10. Então, aqui, ó, daqui para cá vale 10, daqui para cá vale 10 também. Então, assim, gente, esse 20 surge porque eu estou analisando o diâmetro da figura. Porque perceba que essa circunferência toca internamente o quadrado para todos os lados que são possíveis ali. Então, assim, gente, como ele deu o raio, então, assim, ele deu apenas a metade desse valor como referência. Só que eu preciso ter
o diâmetro, porque o diâmetro ele é equivalente à lateral desse quadrado. Então, por isso que acaba sendo 2 vezes 10, faço uso do 20 ali, então. Então, vai ficar 20 vezes 20, e 20 vezes 20 vai dar um total de 400 metros quadrados. O que eu faço agora? Vou analisar a área da circunferência. Então, vai ficar 3 vezes 0,14, aí sim uso o raio que vale 10, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. E 100 vezes 3,14 fecha em 314 metros quadrados. Gente, eu quero a diferença. Agora eu vou pegar do valor maior e extrair o menor. Então, eu pego 400 como base e eu retiro o 314. Quando eu faço isso, a minha conta vai dar ali, gente, 86 metros quadrados. E essa é a quantidade de grama que será ocupada para a gente revestir esse espaçamento ali, ok? Avançando aqui, gente, ó, nessa questão, eu até quis deixar essa questão para o final, justamente pela dificuldade dela, porque a gente vai ter que estar fazendo algumas análises ali. Para pintar a parede de uma casa, é necessário calcular a sua área total. A parede tem a forma de um retângulo com um triângulo no topo, como na figura abaixo. Qual é a área total dessa parede? Gente, só que assim, ó, ali na descrição, o certo ali não é um retângulo, tá? Porque a gente usa muito isso como referência para uma casa. Mas o formato que a gente tem, gente, é um trapézio aqui de cabeça para baixo, ok? Então aqui, gente, para a gente calcular a área do trapézio, eu preciso dessa dimensão. E a gente vai usar o nosso triângulo ali como ferramenta para nos auxiliar. Então assim, gente, primeiramente eu vou calcular ali a área que eu vou ter ali do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura, divididos por 2. Ah, professor, mas eu não sei quanto que é a base, quanto que é a altura do triângulo. Gente, pega o triângulo aqui, ó. Eu tenho o ângulo reto, certo? Os dois valores que eu tenho aqui é o que eu vou utilizar, tá? Então aqui você pode usar o maior como sendo a base, o menor como sendo a altura, ou vice-versa, que a ordem aqui não vai afetar. O que importa é que eu vou ter que fazer aqui 4 vezes 3, que vai dar 12, eu preciso dividir por 2, porque isso aqui vai dar 6. Isso quer dizer o quê? Que esse espaço que tem acima do pontilhado aqui, gente, ele tem um espaço total que vale 6 metros quadrados. Só que assim, gente, para mim calcular o trapézio, eu preciso dessa dimensão, que ela é paralela a essa aqui, sendo então o que a gente chama de base maior, e eu preciso desse valor. Para mim calcular essa base maior, eu preciso analisar a hipotenusa desse meu triângulo. Um cateto vale 3, o outro vale 4. E por que eu sei que são os catetos? Porque são os valores que estão juntos ao ângulo de 90 graus. E o que está à frente do ângulo de 90 graus é o pontilhado, que é a hipotenusa que eu preciso identificar. Como eu não sei eu não tenho um número ali, gente, eu vou representar por uma incógnita. Geralmente eu uso X, mas você pode usar qualquer outra letra que você queira, tá? Então ali, gente, eu tenho 3 ao quadrado, que vai dar 9. Ali, o 4 ao quadrado vai dar 16. Somando esses valores, isso vai dar 25. E extraindo, então, a raiz quadrada de 25, gente, vamos ter que a dimensão ali vale 5, tá? Mas se você lembrar, gente, do triângulo base, que eu falei para vocês lá, que é o triângulo 3, 4, 5, você corta essa última parte que a gente fez aqui, porque você já vai obter essa informação, certo? Por isso que é importante a gente lembrar das regrinhas. Elas estão ali justamente para dar apoio e é um ponto principal que é um alicerce para a gente estar avançando aqui. Agora, gente, tenho aqui a parte de cima do trapézio, minha base maior, eu preciso implementar ela na área do trapézio. A área do trapézio representa a base maior mais a base menor vezes a altura divididos por 2. Professor, mas quem que é a base maior? É a paralela, lembra da linha do trem. Então aqui, ó, uma perna vale 3, a outra vale 5. A maior é o B maiúsculo, a menor é o B minúsculo. A distância que separa elas está representada aqui pelo espaço entre os ângulos 90 graus. Esse pedaço aqui que vale 3 metros faz a representação da nossa altura, que está bem adequada na nossa figura aqui. Então vai ficar ali, ó, 5 mais 3, o resultado dessa soma vezes 3 divididos por 2. 5 mais 3 a gente vai dar 8. 8 vezes 3, isso vai dar 24. E 24 divididos por 2, isso vai dar 12 metros quadrados. Poxa, que bacana. Então eu consegui identificar a área do triângulo, eu consegui identificar a área do trapézio. Acabou a questão? Não, porque eu preciso unificar as duas áreas. Tudo é uma coisa só. E a gente separou para facilidade didática, mas aqui tudo é uma coisa só. Então aqui, gente, eu vou somar a área do triângulo com a área do trapézio. Então somando 6 com mais 12, isso aqui vai dar um total de 18 metros quadrados. Como representação, letra C é o que temos ali, ok? Avançando aqui, gente, olha aqui mais uma questão.
Uma arquiteta está projetando o telhado de uma casa. O telhado visto de lado tem a forma de um trapézio. As medidas são base 10 metros, ali base menor 6 metros, altura 4 metros, conforme a figura. Qual é a área total desse telhado? Gente, aqui nessa ideia desse telhado, você tem a representação daquela parte em azul, que seria uma janela, um vitrô, alguma coisa assim. Uma saída ali onde você acaba avançando para a parte externa, tá? Então aqui, ó, analisando pela área do trapézio, gente, olha o que temos aqui, ó. Base maior mais a base menor vezes a altura divididos por 2. Ali, gente, com o desenho fica nítido para a gente observar. Então, base maior vale 10, a menor vale 6, que somados vão dar 16, que eu multiplico por 4, que vai dar 64, que eu divido por 2, que vai dar 32 metros quadrados. E como resposta eu tenho aqui, então, a letra C, ok? Avançando aqui, gente, ó, para o descritor D4, que é outro de fundamental importância. Então, olha o que ele fala ali, gente. O descritor D4 do SAEB, na área da geometria, avalia a capacidade do estudante em reconhecer e relacionar os diferentes tipos de quadrilátero a partir de suas propriedades. Ali, em outras palavras, o aluno precisa ir além de simplesmente nomear as figuras de 4 lados, que deve entender a árvore genealógica desse polígono. Gente, então assim, ó, o que acontece? O paralelogramo é o base de referência, tá? O paralelogramo, então assim, ele pode virar um retângulo, se você alinhar ele. Se você ajustar todos os lados e deixar igual, ele vira um quadrado. Mas se você apertar ele um pouquinho mais, ele vira um losango, certo? Então assim, gente, o paralelogramo é a base de referência para essas figuras ali que possuem 4 lados ou quadriláteros, tá? Pelo menos quadriláteros regulares, tá? Então assim, gente, o que a gente vai ter como base de referência? Então, o paralelogramo é a base. Então, vamos lá. Ó, nessa questão aqui 1, gente, olha o que ele fala. Observe os quadriláteros abaixo. Então, quadrilátero 1, 2, 3 e 4. Ele quer saber, gente, o quadrilátero 1 é chamado de trapézio, tá? Gente, perceba que o 3 também é um trapézio. O 4, que a gente vai ter ali, você pode definir como um losango ou como paralelogramo, tá? Dependendo da opção de resposta, vale essas duas opções. E a gente vai ter ali, pessoal, a figura 2, ele é um quadrilátero irregular, porque ele não tem uma forma bem definida. É algo meio estranho ali, mas ele também se encaixa como quadrilátero, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Questão 2. Analise a imagem a seguir. O quadrilátero apresentado tem 4 ângulos retos e aqui, ó, e 2 lados opostos paralelos a ele mesmo, de medida. Então, assim, ó, nessa condição, pessoal, que a gente vai ter ali, ó, a gente vai ter aqui, ó, pela descrição da imagem, pessoal, a gente vai ter assim, ó, que essa imagem aqui, ó, ele representa então ali, ó, um paralelogramo. Mas assim, gente, essa questão é dúbia, então assim, fiquem muito atentos em relação a isso, porque ele fala ali, ó, tem 4 ângulos retos. Então, quando envolve 4 ângulos retos e ele dá aquela descrição, é um retângulo, tá? Mas aqui, gente, como a gente está trabalhando ali, focando na imagem, tá? Então, a imagem, a descrição certa é de um paralelogramo, mas a descrição é de um retângulo. Por que eu quis trazer esse tipo de questão para vocês, gente? Porque em momentos de prova, se aparecer algo assim, então é passível de você notificar, por exemplo, a pessoa que está aplicando, porque é uma questão ali que ela tem duas respostas. Então, assim, como a aplicação da prova só exige uma única resposta, essa questão ela é passível de ser anulada. Então, é importante, gente, vocês terem uma noção do que é o certo, o que é o errado para análise dessa questão, para em um momento de desconforto que apareça assim numa prova, por exemplo, você possa questionar, falar, ó, aquela questão tá errada. Então, assim, daí você fala assim, ó, ela parece um paralelogramo, mas a indicação que ela está dando é de um retângulo. Então, assim, a gente tem esse tipo de caracterização, certo? Então, fiquem atentos com isso, tá? Então, se acontecer algo desse modo, então, assim, notifiquem a pessoa que vai estar aplicando a prova, porque ela vai ter que tomar as providências em relação a isso, ok? Questão 3. Veja o quadrilátero. Um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos, base maior e base menor, é chamado de trapézio. Então, sem maiores complicações aqui, acredito eu. Tá? Questão 4. Considere a seguinte figura. Então, ali, ó, podemos dizer que se trata de um, quando a gente começa a analisar, pessoal, eu vou ter aqui ó, a ideia de um paralelogramo, pelas dimensões que ele está aparecendo ali. Ok? Então, muita atenção com a parte observacional. Ali, ó, questão 5. Observe o quadrilátero a seguir. Ele fala ali, ó, um retângulo também pode ser classificado como um
quando a gente vai analisar, gente, a base de referência é o paralelogramo. Lembrem, gente, ó, a imagem está ali ao lado. O paralelogramo, ele se desmembra, ele pode ser transformado em retângulo, quadrado e losango, tá? Então, fique muito atento em relação a isso, tá? Então, bastante informação é importante para que você consiga fazer com bastante êxito essa equação aí e ter uma boa desenvoltura na questão ali. Questão 6. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? Todo losango é um retângulo. Todo paralelogramo é um quadrado. Todo quadrado é um losango. Todo trapézio é um paralelogramo. E aí, gente, vamos dar uma olhada? Então a gente vai ter que todo quadrado é um losango, porque dependendo da forma que você olha o quadrado, gente, conforme você vai girando o quadrado, você consegue observar algo similar a um losango, certo? Então a gente vai ter isso que a gente consegue estar pegando como base de informação. O losango geralmente ele é mais compridinho aqui, mas se de repente você girar a sua cabeça aqui, você vai perceber que isso aqui tem o formato também de um losango, tá? Então fique atento com essas informações, ok? E aqui, gente, ó, descritor D16 do SAEB. Avalia a habilidade do estudante de identificar a posição de um número inteiro, tanto positivo quanto negativo, em uma reta numérica. Para dominar esse descritor, o aluno precisa ir além da simples contagem e entender que a reta numérica é uma representação visual e contínua de números. Então, vamos dar uma olhada ali. Em uma reta numérica, o número -8 está localizado à direita do zero. Gente, imagine assim, ó, faça um traço mental ali e no meio coloque o zero, esse traço na horizontal. Do zero para a direita, estou trabalhando, avançando para o lado positivo. Quanto mais para a direita eu vou, mais positivo é esse número. Quando eu pego, vou para a esquerda do zero, esse número é negativo. Então, quanto mais à esquerda, mais negativo. A gente tem esse número ali. Então, o -8, gente, ele está à direita do zero? Não, gente. A direita do zero é só positivo. A esquerda do -10? Não, eu estou avançando para o lado mais negativo ainda. Então, ali, a direita do -9? Sim, gente, está coladinho à direita do -9. Então, a nossa resposta correta, letra C. Tá? Questão 2. Considere uma reta numérica onde o número 0 está no centro. Onde estaria localizado o número 5? Gente, entre 0 e -1, à esquerda do número 0, à direita do número 0, à esquerda do número -5. Gente, então aqui, a direita do zero, gente, a direita do zero é sempre positivo, tá? Então, assim, não se confundam nesse contexto. Questão 3. Observando a reta numérica, qual número está mais distante do zero? Gente, aqui, ó, aqui vem o seguinte. Eu queria falar com vocês lá. Quando eu pego, por exemplo, o número mais 1 e menos 1, tá? O 1, ele está a uma casa de distância do zero. O -1, ele também está a uma casa de distância do zero. Isso quer dizer que o zero é como se fosse vizinho do 1 e do -1, porque ele está bem no meio do caminho, certo? Ele é vizinho dos dois lados. Só que assim, gente, o que que acontece? Ambos estão à mesma distância ali que eu vou ter do zero. Só que um está para a direita, outro está para a esquerda. Por convenção, gente, feito lá há muito tempo atrás, a direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo. Então, é isso que a gente tem como representação, certo? Então, olha o que a gente vai ter, gente. Ali, ó. Então, o número que está ali mais distante do zero é o maior em módulo, tá? E quem que é o maior? Esqueça o sinal. 2, 3, 4, 5, o maior é o 5. Então, o -5 está mais distante, certo? Ali, questão 4. Aqui, ó. Se uma reta numérica, a temperatura em uma... Se em uma reta numérica, a temperatura em uma cidade é representada por... Olha, gente, estão sendo menos aqui. -3 graus Celsius e outra por -2 graus Celsius. Qual é a cidade mais fria? Aqui tem temperatura negativa, né? Então, -3 graus Celsius. Percebo que tem opções alternativas, gente, que não faz muito sentido. Então, vai no que é certeiro. Mas se de repente você passou batido, elimina o que você tem certeza que está errado. Questão 5. Qual dos seguintes números está localizado entre 1 e -4 em uma reta numérica? Gente, vamos pegar ali a direita do 1, eu estou trabalhando com o número positivo, 2 e 5 não é. A esquerda do 4 é o número mais negativo do que ele. No caso em questão, o -5. Então, entre eles, gente, só está ali, encontra-se o -3. Então, assim, olha a ordem. -4, -3, -2, -1, 0 e 1. Tá? Então, isso para estar batendo o martelo ali. O ponto P em uma reta numérica está localizado a 4 unidades à esquerda do zero. Opa, à esquerda do zero, eu estou trabalhando por convenção com o número negativo. 4 unidades, então a minha resposta do ponto P é o ponto -4, que a gente vai ter ali. Ó. Então assim, ó, questão 7, gente. Qual sequência de número é do menor para o maior?
Gente, aonde eu estou devendo mais para onde eu estou devendo menos, tá? Ou simplesmente eu tenho dinheiro no bolso ali. Olha a primeira, gente. 0, menos 2, 4, menos 5. Ele está alternando. Não faz sentido. Depois ali, ó, vamos pegar a ideia da letra B. Menos 5, estou devendo mais. Menos 2, estou devendo menos. 0, meio central ali. E o 4 que a gente vai ter ali, positivo. Perfeito? É essa a resposta. A letra C, ele está fazendo do maior para o menor. Mas a pergunta foi do menor para o maior. Por isso a letra B está correta, tá? E ali, ó, a letra D, ele dá uma embaralhada só para confundir, tá? Mas a nossa resposta aqui correta é a letra B. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês nessa aula. Muita atenção na hora de fazer essas provas do SAEB. E assim, gente, vá alinhando, dá mais uma estudada para estar dando um reforço ali na sua base matemática ali para estar trabalhando, ok? Nos vemos no próximo momento. Forte abraço, se cuidem e até lá!